A Pedra Filosofal. Vamos, pois, começar com nossa palestra de hoje. Antes de tudo, devemos reconsiderar e estudar, incansavelmente, toda essa temática relacionada à Pedra Filosofal. Na alquimia fala-se sempre das duas pombas de Diana. Disse que ela sempre recebe os abraços de Vênus e isso é algo de grande valor. Muito notório é que, após os 7 dias de purificação, Maria e José apresentam um menino no templo, levando, como oferta, 2 pombas ou 2 pombinhos, símbolo alquímico extraordinário, maravilhoso. Esse duplo mercúrio tem precisamente por símbolo as 2 aves, e na alquimia fala-se, por exemplo, em vários textos, do leite de galinha, algo que pareceria absurdo, mas o encontramos em muitos textos dos alquimistas medievais. Dizem que pondo uma gema em um copo de leite, temos o leite de galinha. Em todos os textos alquímicos surpreende muito, quando se encontra dados como aqueles do leite dos pássaros, um mistério ornitológico que nos deixa pensar. Indubitavelmente, estas 2 pombas de Diana, tão amadas por Vênus, explicam tudo. Trata-se, simplesmente, dos 2 mercúrios, tão necessários para elaborar a pedra filosofal. Vejam vocês, e volto a insistir nesta questão, de que José e Maria apresentam o menino no templo e aos 7 dias de purificação, levando, repito, como oferta, 2 pombas. Pois esse menino, em si mesmo, é a pedra filosofal, isso é óbvio. Quanto a José e Maria, pois representam o Pai que está em segredo e a Divina Mãe Kundalini. Então os 2 mercúrios estão constituídos pelos 2 polos da vida, formas masculinas e formas femininas, o eterno masculino e o eterno feminino, o Pai que está em segredo e a Divina Mãe. No terreno meramente concreto, é o homem e a mulher, isso é óbvio. Pois tudo tem que ter uma representação ou expoente concreto no polo físico. Tão necessários são os 2 polos para poder elaborar a pedra filosofal, que um só polo não poderia elaborá-la. Quero dizer que com um só mercúrio não poderia ser elaborada a pedra, necessitam-se dos 2 mercúrios, o masculino e o feminino. Agora compreenderão vocês por que no templo da serpente, ou seja, no templo de Quetzalcoatl, em Teotihuacan, encontramos um poço ao entrar e outro poço ao sair, como para nos falar dos 2 mercúrios, e isso resulta bastante interessante. Quem pensar que se pode elaborar a pedra filosofal com um só mercúrio, contradiz o evangelho crístico. Por que não foi uma pomba que apresentaram José e Maria quando levaram o menino ao templo, mais 2, e aos 7 dias de purificação? Pensemos em que Deus fez o mundo em 6 dias, e ao 7º descansou e o abençoou. E é que há que saber entender isto. O Gênesis não é algo que pertence a um passado, o Gênesis é de imediata atualidade e todos nós temos que trabalhar com o Gênesis, tal como está escrito na Bíblia. Essa é a grande obra. O que Deus fez ao criar o mundo, temos que fazê-lo nós ao criar nosso próprio universo interior. Se ele empregou 6 dias ou períodos, nós teremos que empregar outro tanto, e se ele descansou ao 7º, nós também temos que descansar ao 7º, é o 7º dia de purificação. No 8º sempre é a ressurreição e isto há que saber entendê-lo. Assim pois, meus caros irmãos, quem chegar a elaborar essa pedra, tem, por tal motivo, todos os poderes. Sem a pedra filosofal, como lhes dizia outro dia, nada vale, não é mais que um pobre verme da terra e isso é tudo. Em Praga, Tchecoslováquia, durante a Idade Média, floresceu a magia, o esoterismo de forma transcendental. Ali havia liberdade de palavra, ainda que a Inquisição estivesse tremebunda em toda a Europa. Ali encontravam-se as gentes mais liberais da época e havia uma colônia ou bairro judeu. O gueto era, indubitavelmente, o mais importante dentro da colônia judaica. Então existiram alguns magos hebraicos, verdadeiramente fortes, que sabiam fabricar o golem. E o que era o golem? Esses magos faziam uma estátua e logo, na testa, escreviam a palavra teme, mas ao contrário, eme, a conjuravam, a exorcizavam liturgicamente. Aquela estátua chegava a ter vida própria e podia transportar-se, pela quarta vertical, de um lugar a outro, trazer coisas ao rabino, objetos à distância, etc. Isso sim, o dia que apagava a palavra teme da testa e lhe tirava os verbos de poder, ficava a estátua reduzida a pó imediatamente. Esse golem,
pois era extraordinário. Mas, obviamente, o golem tem uma significação muito mais profunda e simboliza a pedra filosofal. Quem a possui pode realizar toda classe de portentos e maravilhas. A palavra que se escrevia, pois, sobre a testa, era teme, escrita da esquerda para a direita, ao estilo judaico. Eme, ou seja, teme perder tua pedra, se a perdes fracassas. Claro, custa bastante trabalho fabricá-la e perdê-la é uma tolice das maiores, certo? De maneira que creio que vocês vão entendendo. É óbvio, pois, que para fabricar a pedra necessitase do tantrismo, tantras, necessitase eliminar os elementos indesejáveis, as entidades do ego, etc. Não poderia verdadeiramente, fabricar a pedra se não eliminasse as entidades que constituem o ego. Isso é claro, tudo isso há que sabê-lo entender. O trabalho, pois, costuma ser difícil, mas não impossível. Necessitase o esforço, isso é óbvio. Mas há duas classes de esforço, está o esforço mecânico e o esforço consciente. Um tipo de esforço mecânico, por exemplo, é o dos circenses, que executam uma série de esforços que não servem para nada, absurdos, acrobacias, etc. Que não tem nenhuma importância. O esforço consciente é diferente. Para que haja esforço consciente tem que haver um propósito definido e pleno conhecimento do que se quer fazer. Não basta unicamente conhecer ou estudar, digamos, o corpo doutrinal. Essa é uma parte, mas não é tudo. Necessitase chegar à união, digamos, da doutrina ou os princípios doutrinais, ou seja, do conhecimento, com o ser. Quando o ser e o conhecimento se integram, então daí nasce o esforço consciente. Como sabe que uma pessoa possui um conhecimento, ou melhor dito, que possui realmente a compreensão? Vou dizer-lhes, da união do ser e do saber advém a compreensão. É, digamos, a compreensão o meio, que conecta o ser e o saber. Uma pessoa pode ter conhecimentos, mas se não logrou, pois, unir esses conhecimentos com o saber, pois não terá compreensão. E como sabe que uma pessoa tem os conhecimentos, mas não possui a compreensão? Muito fácil. O que somente tem os conhecimentos, não faz senão repeti-los, memorizá-los, mas se exige a uma pessoa, que tem esses conhecimentos memorizados, que os exponha das mais diversas formas, e desde distintos ângulos, de forma espontânea e natural, não poderá fazê-lo, se contentará com repetir, mais ou menos, o que tem acumulado na memória e isso é tudo. Mas quem possui a compreensão, pode falar sobre qualquer parte da doutrina de forma consciente, e explicá-la desde os mais diversos ângulos. Por quê? Porque tem a compreensão, porque chegou à compreensão, e esta compreensão resulta, como já lhes disse, da união do ser e do saber, isso é claro. Assim, pois, há necessidade de unir o conhecimento, o que aprende, uni-lo com o ser. Mas, como se poderia chegar a essa união? Mediante a força do anseio, mediante a inspiração. Só assim se poderia unir ao ser e ao saber. Quando é compreensivo, quando compreende o ensino, pois pode trabalhar, verdadeiramente, de forma consciente, fazer esforços conscientes para chegar a fabricar a pedra filosofal, isso é óbvio. Os esforços mecânicos não servem para nada. Tem-se dito, por exemplo, que diariamente temos que eliminar o mercúrio seco e o sal vermelho, isso é óbvio. Qual é esse mercúrio seco? Já dissemos, os elementos desumanos que carregamos dentro. E o sal vermelho? Já dissemos, que é esse enxofre arsenicado, ou fogo, digamos, do Kundartiguador. Tudo isso há que eliminá-lo. Mas os trabalhos devem fazer-se de forma consciente. Os esforços devem ser conscientes. Não se devem fazer esforços quando não é necessário, ou não se devem fazer esforços, em tal ou qual sentido, além do necessário. Quando os esforços tornam-se mecânicos já não servem, e isso é algo que não devemos nunca esquecer. Poderia objetar-se-nos, por exemplo, que não há necessidade, ou por que insistimos nós demais na questão, pois, relacionada com a transmutação sexual. Seria base mais que seria para insistir. Pensemos em que o sagrado Sol absoluto, por exemplo, se dissolveria se o Logos não houvesse criado o universo.
Foi necessário que o Logos criasse o universo para que o sagrado Sol absoluto se sustentasse. Isso significa que a força que vem do sagrado Sol absoluto, ao chocar contra este universo que foi criado, pois digamos, repercute ou recebe um choque ou regressa ao Logos multiplicada. Ao regressar ao sagrado Sol absoluto multiplicada, então essa vida recebe esse Sol e se sustenta, vive. Mas se não fosse por esse choque, pois não poderia viver o sagrado Sol absoluto, dissolver-se-ia. Já estava para dissolver-se, durante a noite profunda do grande Pralaya. Foi então necessário que o eterno Pai Cósmico Comum criasse este universo. Assim foi como amanheceu o Mahamanvantara, ou seja o dia cósmico. Se as forças do sagrado Sol chocam contra os mundos e ao rebater, ao chocar digamos rebatem, reacendem, voltam ao sagrado Sol, e claro, o sustentam. Assim evitou-se que a morada do unexistente e do misericordioso eterno Pai Cósmico Comum, que é o sagrado Sol absoluto, se dissolvesse. Mas esse choque de forças existe em tudo criado, absolutamente em tudo. A energia criadora do terceiro Logos desce através dos 7 centros magnéticos do universo, para tomar forma, digamos, em nossas glândulas sexuais. Obviamente, não poderia ficar cortado o circuito, ou continua circulando para geração meramente animal, ou então nos veremos obrigados a imitar o sagrado Sol absoluto, mediante um choque, transmutar essa força e regressá-la para dentro e para cima. Se não fazemos nem um nem o outro, senão que simplesmente retemos o potencial sexual em nossas glândulas, o resultado será que as secreções sexuais da mulher, ou o esperma sagrado do homem, involuam, degenerem. Como se sabe que involuiu e degenerou esse esperma? Vemo-lo em certos monges medievais, alguns demasiado gordos, obesos, cheios de gordura, outros terrivelmente magros e cheios de grãos. Quanto às características psicológicas de ditos monges, são já demasiado conhecidas, externamente, fanatismo extremo, intimamente, cinismo esperto, em alto grau. Esses monges inquisitoriais queimavam as gentes na fogueira, eram terrivelmente fanáticos, e depois de cometer o delito, espantosamente cínicos. Eis as características que produzem a involução do sexo, a involução do esperma ou das secreções sexuais, e isso é bastante claro por si. Se o sagrado Sol absoluto não necessitasse de um choque, ou seja, de uma oposição de massas ou mundos para que sua energia retornasse multiplicada, nós, obviamente, tampouco necessitaríamos. Neste caso as energias, tanto dele como as nossas, por si sós se transmutariam e se mudariam em tipos de forças mais elevadas. Mas não é assim, vive, o sagrado Sol absoluto, graças à transmutação, assim subsiste. Dir-se-me-á que por quê? Explicou-lhes, essas forças descem através dos 7 centros magnéticos do universo, até chocar com as massas meramente físicas, que são os planetas. Desde logo, no choque mudam-se as forças de umas em outras, ou seja, se transmutam e regressam para cima. Isso é indubitável. Por tal motivo, se nós queremos regressar ao sagrado Sol absoluto, pois temos que fazer o mesmo que ele faz, e se tentamos violar essa lei, o único que conseguiríamos seria a degeneração do esperma sagrado e das secreções sexuais localizadas dentro do organismo, com seus correspondentes resultados psicológicos. Quais são, por exemplo, o desenvolvimento do abominável órgão condartiguador e o carregar-nos de forças venenosquirianas, terrivelmente malignas. Houve um tempo, durante a noite do grande Pralaya, em que o sagrado Sol era, digamos, autoegocrático, sustentava-se por si mesmo, mas começava já a perder volume. Por isso o unexistente, querendo salvá-lo, criou o universo e amanheceu o dia, o Mahamanvantara, e assim é como logrou não dissolver-se e sustentar-se. Também houve um acontecimento, no seio do sagrado Sol absoluto, que foi extraordinário. Muitas almas, ou muitos adeptos ingressaram em princípio ao sagrado Sol, mas como quer que possuíam ainda elementos desumanos dentro, de seu interior, o resultado foi terrível. A mistura da aura, digamos, desses seres com a aura do mundo solar, voltou-se desastrosa. Esse foi o período crítico mais terrível, mas afortunadamente passou. Tal período chamou-se, foi alterado. Bom, a dito contato desses seres com o sagrado Sol chamase Geneutrematsicamiano, um termo bastante difícil, certo?
gênero Triamatsicamiano, e que sofreu alterações o telmegalogos, ou seja, o logos germologos, palavra essencial, e o resultado sentiu-se em todo o universo solar, em todo o sistema. Pessoas que estavam fabricando os corpos existenciais superiores do ser, ficaram impregnadas com essa radiação que vinha já alterada, e muitos indivíduos que iam para o adeptado, nas partes superiores de seu ser receberam prejuízos. Por isso fez-se necessário que o Uniexistente, o eterno Pai Cósmico Comum, criasse um mundo secreto de purificação, que existe no Sistema Solar. Nesse mundo secreto, aqueles que queiram ingressar ao Sagrado Sol devem permanecer por um tempo. Ali eliminam os resíduos que lhes restem e logo passam ao Sagrado Sol Absoluto, e os habitantes do Sagrado Sol Absoluto, por sua vez, que foram prejudicados, pois passaram a morar nesse planeta que bem se conhece com o nome de Planeta Purgatório. Bem, tudo isto já havíamos falado com vocês a grosso modo e hoje eu repito com um só propósito, fazer-lhes ver que só mediante a transmutação se pode criar a pedra filosofal, e que ao transmutar, imitamos nós ao Sagrado Sol Absoluto, atuamos em tom com ele, porque assim é como ele vive e se sustenta. Agora, não bastaria somente a transmutação, isto tem que ir acompanhado da eliminação dos elementos indesejáveis que carregamos dentro. Necessitase do esforço para poder eliminar tais elementos indesejáveis, mas do recto esforço, ou seja, do esforço consciente, não do esforço mecânico, que para nada serve. Necessitase que trabalhe o centro emocional para poder lograr fazer algo útil, porque a somente, o só frio intelecto querendo trabalhar, não faz nada. Em todo caso, não devemos ignorar que no mundo há 3 tipos de forças. As umas, as denominaríamos influências, são todos esses preconceitos da humanidade, todas essas leis, todos esses negócios, tudo isso que se chama família, meio ambiente, etc. As influências B são diferentes, estão formadas pelas correntes de tipo esotérico, ocultista, ou pelo menos pseudoesotérico ou pseudocultista, etc., etc., e existem as influências C, que estão formadas por, ou pertencem, digamos, a algo completamente distinto à humanidade mecânica. As influências C partem diretamente da humanidade consciente ou da humanidade divina, daqueles que já lograram a autorrealização. É claro que esse tipo de influências C não poderia ser acessível a nós se não se convertessem em influências de tipo B, porque estou seguro que vocês não entenderiam, verdadeiramente, a um grupo de adeptos ressuscitados. Se vocês chegassem a uma sala onde se encontra um grupo de adeptos ressuscitados palestrando, simplesmente não lhes entenderiam. Ou mais, se a vocês lhes tocasse viver com um grupo de adeptos ressuscitados, em um mosteiro, pois, francamente, jamais os entenderiam, sua maneira de ser deles, seu modo de agir, etc., é tão distinto ao de vocês, a forma de conhecimento é tão diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho que estar explicando a vocês o que são os 2 mercúrios com detalhes. Já, entre eles, não há explicações, entendeu-se com um olhar ou com uma palavra, e se não se entendeu, pois amolou-se. Ali não há explicações, dissesse tal ou qual coisa, em uma linguagem que vocês quem sabe se a entendam, e eles não vão se pôr no trabalho de ter que explicar-lhes, porque estamos falando de um grupo de mestres ressuscitados com o que a vocês lhes tocasse viver, como um exemplo concreto, simplesmente não lhes entenderiam. Deles partem as influências que poderíamos nós denominar influências C, e para que a humanidade possa entendê-las, tem que converter-se em influências B. Quando então entende que não somente existem as influências A, ou seja, os costumes, leis, negócios, preocupações deste mundo com família, etc., etc., quando compreende que além existem as influências B e que as encontra em livros, em literatura, em histórias, quando através de diversas informações sabe que há uma humanidade divina, de onde saem as influências C, então sente, pela primeira vez, uma emoção muito especial, uma emoção muito íntima que o faz pensar, simplesmente, em trabalhar sobre si mesmo para lograr a liberação, para ter a dita de ingressar, algum dia, entre o grupo da humanidade divina. Assim surge essa emoção e então o trabalho torna-se consciente, assim é como se trabalha conscientemente. De maneira que faz-se necessário que os irmãos ponham emoção no trabalho. Não se trata do trabalho meramente intelectivo ou mecânico, porque para nada serve. Todo trabalho se faz com emoção,
tem que haver emoção, tem que haver anseio, tem que haver aspiração. A força da vontade para o trabalho, de onde vai sair? Tem que sair do centro emocional, do centro intelectual não pode sair a força para o trabalho. Se analisarmos o centro intelectual, tem dois aspectos, o positivo e o negativo. E assim tem que ser, senão não poderia existir o processo comparativo da eleição, o processo analítico, a confrontação lógica, se não tivesse os polos positivo e negativo. Assim, pois, o centro intelectual tem dois polos. Positivo é o sim, negativo é o não, mas quem dá o verdadeiro valor ao trabalho esotérico, não é outro que o centro emocional, ele é o que valoriza o trabalho, e de tal centro sai a vontade consciente que permite a um fazer o trabalho. Não a vontade mecânica, que para nada serve, senão a vontade do ser, a vontade consciente, que é o que conta. Só com esse tipo de vontade pode um perseverar no trabalho, até triunfar. Assim, pois, transmutar é uma parte e eliminar é outra parte. Eliminar o mercúrio seco da alquimia, ou seja, os diversos eus ou agregados psíquicos que em seu conjunto constituem um mim mesmo, o si mesmo. Mas, para eliminar esses agregados, necessitase que haja esforço consciente, não simples esforço mecânico, tem que trabalhar o centro emocional, não o intelectual. À medida que os irmãos forem se informando sobre a técnica do trabalho, irão trabalhando de forma mais eficiente, isso é claro. Mas não bastaria, somente, informar-se sobre a técnica do trabalho, há que trabalhar, porque uma coisa é conhecer o trabalho, ou interessar-se pelo trabalho, e outra coisa é trabalhar. O mais grave no trabalho é a depressão. Quando surge a depressão, pois fica o trabalho suspenso e se a deixamos tomar corpo, pois ela continuará indefinidamente. Na depressão, os 5 centros da máquina, digamos, afundam-se entre a água e já não funcionam, então vem o fracasso. Mas um pode sair da depressão. Como? Mediante a lembrança de si mesmo. Muitos dirão que sempre se lembram de si mesmos. Isso é falso. Poderia um indivíduo viver 20 anos encerrado em um quarto, sem sair para nada à rua, e no entanto não se lembrou de si mesmo nem um só segundo, sempre esteve fora de casa. O que se chama, então, lembrar-se de si mesmo? Pois, simplesmente, esgotar o processo do pensar, ainda que seja por uns instantes, ou esgotar todas as correntes de desejos, emoções, pensamentos, sensações, assim seja por uns quantos minutos. Nesse instante lembrou-se de si mesmo, veio a dar-se conta de que não é nem um pensamento, nem os desejos, nem as emoções, nem as paixões, que está além de tudo isso ser, o ser. Mas são raros os que pelo menos por um minuto, suspendem a corrente de pensamentos, desejos, paixões, etc. E há que fazê-lo diariamente, lembrar-se de si mesmo. Quando um se lembra de si mesmo, é óbvio que então a depressão passa, esgota-se, e surge outra vez a emoção pelo trabalho. A depressão é problemática. Nesse estado, um não tem vontade de trabalhar esotericamente, e não há outra forma senão lembrar-se de si mesmo. Se lembra de si mesmo, de imediato passa a depressão. Sabem, não esqueçam vocês, irmãos, o espelho da alquimia. Este trabalho é um espelho, um tem que aprender a mirar-se nos demais. Isso é muito importante. Ver-se nos demais. Se vemos um ébrio pela rua, bom, aí vou eu, assim sou eu quando estou ébrio. Se vemos um maconheiro, bom, aí vou caminhando eu, assim sou eu. Se vemos nós a uma pessoa iracunda, trovejando e relampejando, que cara faz, assim sou eu. Mas veja que engraçado, como blasfemo, como gesticulo, como grito, como esbracejo, assim sou eu. E ver-se aí, ver-se um nos demais, isso é algo muito importante. Queremos, por exemplo, deixar de brigar com alguém, ou deixar de objetar. Troquemo-nos por aquela pessoa que quer brigar conosco, através da meditação, troquemos nossa personalidade pela da pessoa aquela que está contra um, sintamo-nos ser essa pessoa e miremos a nossa, a própria, como se fosse alheia, sintamo-nos ser aquela com a que nos peleamos. Aquela que é causa de nossos problemas, imitemo-la em todas as suas modalidades, gestos e palavras, formas e maneiras de ser, sintamo-nos, pois, em meditação, identificados com essa pessoa.
Se o logramos, desaparecerá de fato o desejo de brigar. De fato, veremos então a nossa pessoa como algo estranho e compreenderemos a outra pessoa, porque nos temos identificado com a outra pessoa, e ao compreendê-la, pois tudo terá passado, acabase o desejo de estar pondo objeções ou de estar brigando. Tracemos diariamente, por exemplo, o desejo de não pôr objeções, ainda que seja 1 hora diária. Não é muito trabalho, certo? Poder permanecer 1 hora diária sem pôr objeções a nada nem a ninguém, ainda que nos estejam insultando, ainda que nos estejam ironizando, ainda que nos estejam molestando. Mais tarde poderemos aumentar o tempo a 2 ou 3 horas, e ao fim nunca voltaremos a pôr objeções a nada, aprenderemos a viver em paz. Isto é muito importante, irmãos, tratar-se de mudar. Que é doloroso. Sim. Não é possível obter uma mudança sem dor. Isso é claro, qualquer mudança de verdade, íntima, tem que produzir-se à base de dor. Sem dor não se fazem possíveis as mudanças. Como? Assim pois, quando se diz, em maçonaria, por exemplo, que há que lavrar a pedra bruta até convertê-la na pedra cúbica perfeita, trata-se de que há que elaborar a pedra filosofal, e em maçonaria confunde-se isso, simplesmente, com a moral. E, realmente, trata-se de eliminar os elementos desumanos, certo, por uma parte, e transmutar por outra, e assim conseguese ao fim a elaboração da grande pedra. Isso é o que muitos irmãos não têm entendido. Anseiam-se muitas coisas, por exemplo, a transferência da consciência. Muito bonito isso, muito bonito certo, poder transferir a consciência a qualquer recanto do universo. Bem sabemos que mediante o fogo serpentino, é possível fazer sair a consciência, por exemplo, por Brahmaranda, esta parte situada aqui, onde está, digamos, a moleira frontal dos recém-nascidos, e projetar a consciência, transferi-la a outra pessoa, e então ficamos convivendo, digamos, identificados com outra pessoa, ou a qualquer outro remoto lugar do universo para ver, ouvir e experimentar as maravilhas do mundo, etc., etc., etc. Mas, como poderíamos transferir consciência, fazer a transferência da consciência, se ainda não eliminamos os elementos indesejáveis que carregamos dentro, o mercúrio seco, como se diz em alquimia? Podemos chegar a uma iluminação verdadeira, mas primeiro há que morrer para poder ser, só com a morte advém o novo. Assim, pois, necessitas o esforço consciente no trabalho, a constância, até triunfar. Mas como lhes digo, irmãos, não basta que vocês recebam a informação. Esta informação, este conhecimento, devem uni-lo ao ser e só podem uni-lo ao ser mediante o anseio. Assim, da união do conhecimento e do ser, advém a compreensão. Quando um logrou a compreensão, trabalha conscientemente sobre si mesmo. E bem, agora vamos às perguntas. Vamos ver, irmãos. Item estudante. Veja, mestre, desde logo que desde o ponto de vista transcendental, é maravilhoso, mas na vida prática quando se tratam de assuntos totalmente de ordem administrativos, como é nosso caso, claro, pois um tem que viver também com os pés na terra. Então em uma forma ou em uma mesa deliberante, então um tem que expor os pontos com os que não esteja de acordo com algum dos expoentes. Inclusive, muitas vezes se necessita não só expor uma só vez. Em aras de uma grande causa, sempre em aras de uma grande causa, que se tem que expor para esclarecer uma ideia, muitas vezes em ocasiões, um conceito. Digo nesses casos, imagino que não é o ego, precisamente, quando se trata de esclarecer uma ideia geral, que está inclusive submetida à consideração de uma mesa deliberante. Item mestre. Bom, em todo caso vou dizer-te, eu tenho visto deliberantes, de certa classe, que me têm deixado pensando. Por exemplo, tenho visto um grupo das 7 potências, que nós as invocamos, pois, para distintos trabalhos esotéricos e mágicos, deliberavam sobre certas formas estranhas, imagens, símbolos, por todos percebidos. Um dizia, bom, tal símbolo apresenta tais e tais características, e pelo tanto, meu conceito é que significa tal coisa. Tomava outro irmão a palavra e dizia, depois de refletir, dizia, tenho visto também esse mesmo símbolo por este outro ângulo e considero que, por tal motivo, reveste além esta outra característica, e ponto.
chegava o outro e via outra característica do mesmo símbolo, e cada um ia expondo seus conceitos. Quando já se expôs a totalidade de conceitos, mediante a reflexão compreenderam de uma forma tão evidente que não houve discussão, compreenderam, e chegaram a um acordo, sem discussão. Tenho visto também aos mestres, por exemplo, no templo da Loja Branca, discutindo, ou não discutindo, pois é um absurdo discutir, senão, digamos, palestrando, ou estudando todos os mistérios da grande obra. Cada um vai dando seu conceito reflexivo, não há um conceito sem haver refletido, mas não há discussão. Agora bem, considero que uma mesa, pois, de debate, como se diz, que cada um desse seu conceito, ao fim terminam e depois de que cada um deu seu conceito, já o deu. Como há de sair, pois, a solução? Aí sim que por maioria de votos. Far-se a votação, o conceito que tivesse o maior número de votos seria o triunfador, sem discussão. Mas isso sim, ao dar um conceito, temos que saber se o fazemos por simples reação, e então já o conceito não serve, é o produto de uma reação. Quando nós, em mesa de debate, vamos dar um conceito, não devemos fazê-lo por reação, senão por autorreflexão íntima. Dado o conceito, silêncio. E se cada irmão, em uma mesa de debate, se limitasse a isso, uma vez que cada um desse seu conceito, então a votação decide, o maior número de votos, pois, é o definitivo, sempre o conceito que tenha tido o maior número de votos, assim não há discussão. Vamos ver. Item estudante. No caso de que surgisse nesses momentos um conceito, seria uma reação ou seria uma, porque conheço, aquele que não se resolve por maioria de votos, porque se dá o caso nas maiorias de votos que se formam panelinhas. O outro sistema é o acordo unânime mediante a solução dos problemas, a eliminação. E é evidente que quando Claro que o exemplo que havia exposto o mestre é entre 7 potências, entre mestres, e não, então cabe a possibilidade que um dos conceituantes esteja equivocado. Então creio que sim procede esclarecer, porque um mesmo pode ser o equivocado e então outro será o que lhe esclareça o conceito. Item mestre. Bom, em todo caso, limitou-me a dizer-te nada mais que os conceitos emitidos devem ser o produto espontâneo, digamos, de nossa própria autorreflexão, porque quando nós emitimos um conceito e o produz é o ego, tal conceito já está condicionado, não leva a espontaneidade da vida livre em seu movimento. Assim, pois, se nos limitamos, claro que com a autorreflexão, nossos conceitos vêm do fundo de nosso mesmo ser e, desafortunadamente, se um irmão procede assim, assim não procedem todos os outros e se, pois eu, unicamente me limito a dizer-lhes a vocês o que deveriam fazer, de acordo com o ensino que deixou nosso Senhor. Item estudante. Item mestre. Bom, quero dizer, o contato estabelecido entre os seres perfeitos, mas que lhes restavam ainda alguns elementos desumanos, com o sagrado sol, chamasse contato geneutriamatsicamiano.